Mais um episódio do Calpcast e hoje o tema é o caminho para tirar as ideias do papel. E a minha convidada de hoje é a minha sócia, Rebeca. Rebeca, é um prazer ter você aqui hoje e não fique nervosa. Estamos em casa. É assim, ó, novidade para mim, totalmente novidade. É um prazer gigante estar aqui. É uma novidade boa e é uma experiência nova que eu vou curtir. No final eu vou curtir, tenho Maravilha. certeza. Vai curtir sim. E agora já vamos começar num conteúdo bom aqui, já vamos fazer algumas perguntas para ela. Rebeca, você sempre empreendeu ou não? Não. Na verdade, nunca teve esse planejamento ou nunca teve uma vontade desde pequena. Na verdade, quando eu era pequena, eu gostaria de ter uma papelaria. Mas coisinha de infantil. Sou filha de militar. Então, assim, na minha família, o normal era você ser militar. Então, eu tenho primos que estão na polícia, são oficiais. Eu tenho tia, tio. Então, a minha família era para seguir esse rumo. Eu casei com um empreendedor nato. Então, o Danilo, ele vive empreendedorismo. Ele olha para as coisas e ele vê um negócio em tudo que ele olha. Então, eu entrei meio que de gaiato no navio. Caramba, e você conheceu ele e você tinha quantos anos? O Danzan eu conheci com 18 anos. Novinha. Novinha, 18 anos. E conheci ele em uma troca de relacionamento entre o pai dele, que o pai dele era dono de uma operadora de turismo, e o papai, além de ser coronel, de ser da polícia, o papai era pastor. E o Biratã, meu sogro, ele trabalhava com viagens à Terra Santa. E conheceu o papai e fez um grupo do meu pai. O grupo chamava Grupo Vida. Então, nesse Grupo Vida, eu acabei conhecendo o Danilo pelo acaso. Pessoas vão falar que é acaso, eu coloco Deus na história. Então, foi um presente. O Danilo foi um presente para mim. Foi ele que te conquistou ou você que conquistou ele? Eu acho que fui eu, hein? É. Mas ele era um charme, tá? É. Ele era um charme. O que aconteceu? O papai fez o grupo, eu não ia viajar. E nós temos um amigo, o pastor Zé Amaro. Ele falou assim, pode levar a menina que eu vou dar de presente para a menina. Sabe, um cara de Recife, bem grandão, assim. E a menininha falou assim, opa, obrigado. Chegando lá, o Danilo não estava na viagem. O Danilo não estava e teve 2 pastores do grupo que não conseguiram ir no dia do embarque com o grupo. E o Bira ligou para Peruíbe, porque os filhos dele ficavam nas férias em Peruíbe. Ligou para Peruíbe, Danilo atendeu o telefone. E ele falou assim, eu preciso falar com o Rodrigo, que é o mais velho. Daí ele falou assim, o Rodrigo não tá, mas o que você quer? Ele falou assim, não, eu tô com 2 clientes que não conseguiram embarcar, vão embarcar amanhã, só que nunca viajaram e eu preciso que alguém traga eles. O Danilo, bonitinho, falou assim, não, pode deixar que eu levo. Nesse pode levar que eu levo. No primeiro kibutz que ele chegou, eu conheci o Danilo. Lembro como se fosse hoje. Ele estava descendo do ônibus, porque ele chegou na madrugada. Ele descendo do ônibus, barbichinha, estilo surfistinha. E eu chegando, filhinha de pastor, filhinha de coronel. Cheguei e encontrei com ele na porta do ônibus, assim. Só trocamos olhares, falei oi, oi, pronto. E daí fluiu. Olha aí. Voltei da viagem namorando, tá? Caramba! Voltei da viagem namorando. O Danilo foi O atacante quê? ali, ó. Guerreiro, hein? Guerreiro. Não, legal. Foi difícil para você conviver com um militar, com um coronel? Foi uma infância mais regrada, disciplinada? Como que foi? Muito rígido, papai. Sempre foi, muito. Não sei, muita gente tem umas histórias parecidas, mas, por exemplo, a minha casa, movimento em casa, jantar em casa, criança, não tinha criança pulando em sala, não, no sofá da sala. O papai, quando ele não gostava de alguma coisa, ele só olhava pra gente e a gente entendia o recado dele. Então, a gente tinha muita disciplina em casa. Colégio militar, a gente estudou no colégio da Polícia Militar, então sempre foi muito assim, regrado. Sempre. E quando ele se tornou pastor, porque ele nem sempre teve essa vocação. A gente já era meio que quase adolescente quando ele começou nesse caminhar de ser pastor. Então, deu uma pioradinha, assim.
pioradinha, mas com leveza. O papai era muito amoroso. Então, assim, a prioridade dele sempre era a família. Por mais que ele fosse rígido, sempre teve muito amor e respeito. Muito louco isso. Legal. E tem algum... Claro que deve ter vários, mas tem um conselho mais marcante que seu pai te deu que você traz até para os dias de hoje? O Eric, o papai é assim, ele tinha muito conteúdo, tá? Se você precisasse dele, ele teria palavras sábias para te dar. Ele te daria um direcionamento. Então, na minha vida adulta, por exemplo, nós tivemos um momento muito tenso e muito complicado na nossa operadora de turismo, que quem deu o conselho para a gente dar uma revirada na nossa história e nos tornarmos o que somos hoje foi o papai. Então, nós seguimos um conselho dele, isso. Mas quando a gente era criança, ele nunca foi muito de ficar dando discurso, não, de falar. O papai era muito de ação. Ele era um homem de ação. Então, muito do que eu sou hoje, se você perguntar assim para as crianças, para os meus filhos, sua mãe fala muito? Não sou muito de falar, não sou muito de ficar dando sermão, não. É ação. Então, o papai, mais do que conselhos, a vida dele me ensinou muita coisa. Através da vida dele, é o que eu sou hoje, entendeu? Dele, da mamãe, mas ele tinha um temperamento muito forte e ele era muito correto. Então, as ações falavam mais do que qualquer outra coisa. Caramba, muito legal. E hoje, como que é? Hoje você administra algumas empresas ali do Grupo Home. Como que é essa rotina de gestão para você? É assim, rotina de gestão. A sua pergunta já é meio que minha resposta. Rotina. Se eu não tiver uma rotina, a coisa não funciona. Então, assim, são várias empresas. A gente foi crescendo o nosso leque de empresas, de negócios devagar. Muitos anos foi só a operadora de turismo. Então, conforme vai surgindo as outras, a gente vai se adaptando e colocando na rotina as obrigações. E exige hábitos específicos, uma disciplina para que você consiga gerir tudo isso, né? Porque você lida muito com pessoas também, né? Meu Deus, essa é a parte mais complicada. Eu sou mais escritório, né? Agora que mudou um pouquinho, mas até ontem eu era muito escritório. Então, assim, o que me ajuda? Foco e priorizar apagar os fogos, sabe? Tipo assim, eu sei quais são as minhas prioridades. Então, nem tudo é 100% prioridade. Então, hoje, se eu pego a operadora que já está andando sozinha, eu consigo focar mais na administradora de imóveis do que na operadora. Então, eu preciso ter foco e saber as minhas prioridades. E esse foco, essa disciplina é habitual para você? Você sempre teve? Normal. Legal, né? Já vem da É criação. normal. Por mais que eu nunca pensei em empreender, eu acho que meio que completa assim o Danilo, porque o Danilo tem a mente criativa e daí ele passa. Eu sou muito operacional. Eu e a Rai é a mesma coisa. Não é? Se completa. É. Se Ela é completa. 100% gestão, disciplina, organização. É isso aí. E a gente é aquela E mente flui, tá? avoada. Né? É, Flui, muito funciona, funciona. bem. Muito bom. E nesse meio tempo de você com o Danilo, foi quantos anos de casado? A gente agora em julho vai fazer 21. 21 anos de casado. 21. 2 filhos. 2 filhos. Nunca pensou em ter mais um? Deus me livre. Porque são umas bênçãos. Não, são uma delícia, são uma delícia. A gente já teve sucesso, não vamos inventar, não. O que acontece? Há uns 7 anos atrás, eu brincava. Falava, eu acho que a mamãe vai ter nenê. Meu Deus, eles quase tiveram um treco. Então, assim, nunca tivemos vontade. O casal nos completou. Tem a Isadora e o Leonardo. Não, somos satisfeitos, completos com os dois, não precisa. Legal. E hoje eles com... A Dora tem quanto e o Léo quantos anos? Isadora tá com 19 e Leonardo vai fazer 18 agora em julho. Eles sempre ajudaram vocês ou foi a partir de uma idade ali nos negócios? O Eric é assim, ó. Durante muitos anos, eu e o Danilo. Eu te falo que os pequenos vieram para dar equilíbrio pra gente, tá? Porque se não fossem meus filhos, eu e o Danilo somos 100% trabalho. É até
Não, não é descontrole, não. Mas eles nos trouxeram um certo equilíbrio, tá? Então, assim, depois que a Isadora, com 15 anos, começou a querer trabalhar, ela foi trabalhar numa agência de publicidade, ficou de estagiária, ficou acho que uns 4 meses, nem isso. Nisso, a gente viu a vontade dela e falou assim, opa, vem trabalhar, porque a gente tem serviço, a gente tem as necessidades e junto com isso já ajudar não, ensinar ela a ter as responsabilidades dela. Então, a Isadora está com a gente desde os 16 e o Leonardo começou há pouco tempo. Legal. E o Leco, esses dias, teve crise, tá? Porque ele falou, eu não sou igual a vocês, eu não trabalho igual a vocês, não sei o quê. Querido, deu agora que ele pegou, achou o que ele gosta de fazer, eu chego em casa, o bichinho tá trabalhando. Então, lá em casa, a nossa pegada é essa e flui. E eu vejo que, olhando, ele é diferente de vocês, porque ele é mais quietão, é mais Reservado. reservado, mais na dele. Mas Fala dê calma, espaço de para você ver. boa. Mas dê espaço. É terrível. Eu tenho 3 Danilos na minha casa. Hã? Pega essa, eu tenho 3 Danilos. Então, assim, sou agraciada com o Danilo e mini Danilos. São muito parecidos com o pai. Legal. E dele, o que você falou que ele sempre foi empresário, desde que vocês se conheceram. Qual foi o aprendizado ali, o insight que você pegou dele nessa trajetória referente a empreender? Tá. O Danilo, ele é muito racional, tá? Às vezes eu brinco com ele, é meu robozinho. E para você empreender, você não pode ser só emoção. Se você entrar com a emoção, querido, você quebra as 2 perninhas. Não pode. Então, o Danilo é racional. Agora, neste momento que a gente começou com o Cabana Burger, que é uma das nossas empresas, eu que comecei a cuidar. Ele falou, é sua. Me deu de Natal, tá? Não sei se foi um presente de grego, mas eu ganhei de Natal. Então, eu cuidei da reforma, eu cuidei da contratação e eu estava fazendo toda a gestão. Só que eu sou mulher, eu tenho hormônios e eu sofro. Então, o Danilo me traz esse equilíbrio de falar, linda, nem tudo é preto no branco, tá? Pode ficar mais leve, não precisa ser tão pesado para você. Eu tô aqui para te ajudar. Então, o Danilo, ele é muito frio, porque é necessário ser frio, e ele tem uma visão mais além do que a minha, entendeu? Eu hoje, se você falar assim, Rebeca, qual a sua preocupação? Eu quero que o restaurante comece a dar o lucro, porque eu estou no momento que ele está se pagando. E é normal, começo de negócio. E quais são suas expectativas para os próximos meses aí? Ô, Eric, a nossa ideia para o Cabana Burger, a gente gosta muito da cidade de Jundiaí, tá? Aham. A cidade de Jundiaí nos traz uma qualidade de vida gigante. Então, quando a gente teve a ideia de abrir o Cabana Burger, foi uma coisa que, tipo assim, vamos retornar para a cidade o que ela já deu pra gente? Então, o Cabana Burger é uma marca que é líder de mercado em São Paulo. É um hambúrguer delicioso, porque eu não sou só a proprietária da franquia, eu sou cliente do Cabana Burger. Então, quando a gente decidiu abrir o nosso leque de negócios, a gente escolheu uma marca que a gente gosta. Então, é real. Quando eu falo, eu gosto do hambúrguer, meus filhos, meu Deus, quando eu abri aqui, quase meu dinheiro todo ficou aqui. Porque eles comem, eles compram, eles consomem o Cabana Burger. Então, a nossa ideia de trazer o Cabana Burger é enriquecer a cidade. É fazer parte de Jundiaí. Então, as famílias, a gente recebe muita família. Aniversário, as pessoas vêm fazer aniversário aqui. Esse mês eu vou ter um casamento aqui. Caramba! O cara vai casar, me chamou no Instagram. Você consegue fazer uma reserva? Que eu quero levar meus convidados. Eu quero isso. Eu quero participar da vida das pessoas e marcar momentos, sabe? Eu estava lá no Cabana Burger e aconteceu tal coisa. Eu fui no Cabana Burger comemorar meu casamento da pessoa. Então, assim, a nossa ideia é fazer história, participar das histórias das pessoas. É isso que eu quero. Ser uma marca reconhecida como um lugar de família, um lugar acolhedor, que vale a pena, que eu quero viciar o pessoal com o Cabana Burger. É isso. Legal. E quais os desafios que você enfrenta hoje na gestão de uma franquia?
Tudo é novo, tá? Uhum. Tudo é novo. Então, assim, a gente nunca pode perder a visão que tudo é gestão de pessoas. Qualquer negócio que você abre é gestão de pessoas. Você pode abrir uma papelaria, gestão de pessoas. Então, assim, o meu maior desafio no Cabana a princípio, são pessoas. Por quê? Para eu começar a fazer o meu time, formar o meu time, eu fui atrás de currículo, mais de 300 currículos, para eu conseguir 18 funcionários, 18 colaboradores. Que do princípio até agora, a gente abriu em dezembro, foi meu primeiro mês, a gente está em maio. Daqueles 18, eu acho que eu tenho 3 ou 4. A rotatividade é gigante. Antigamente, vão me achar velha, mas eu tenho, tá? Eu tenho idade. Dá para ver, né? Mas, enfim. Você ia fazer uma entrevista de emprego, você passava perfume. Você colocava a sua melhor roupa. Aqui, querido, é shortinho, chinelão, e eles vêm com a cara e com a coragem. E vêm fazer entrevista e é o que tem para hoje. É o que tem para hoje. Caramba! Então, esse negócio de gestão de pessoas, se você... Não é que não gosta de pessoas, mas se você tem dificuldade com pessoas, empreender não é para você. É muito louco isso. Mas não tem nada a ver, eu quero meu dinheiro. Não. São pessoas. E a minha ideia de gestão de pessoas hoje, e nas outras empresas, eu me alegro, que nem eu tenho funcionário há mais de 13, 14 anos que está com a gente. Eu me alegro quando ela compra o apartamento e eu sei que eu participei daquilo. É muito louco. Então, agora, vamos lá. O meu desafio no Cabana. As pessoas têm necessidades e necessidades reais. E quando você está jogando no meu time, se você é do meu time, eu estou aqui para te ajudar. Então, diversas vezes, pode ser que me julguem e falem que eu estou fazendo errado. Mas me ligam e falam, Rebeca, cortaram a minha luz, eu preciso de R$ 800, consegue adiantar? Eu adianto. Eu adianto porque eu quero que a pessoa tenha paz, eu quero que ela tenha tranquilidade para vir aqui, trabalhar e dar o melhor dela e vamos crescer junto. Vamos crescer junto. Eu não sou egoísta. De tipo, o dinheiro é meu, trabalho e você precisa trabalhar porque eu tô te pagando. Eu tô com você. Esteja comigo, eu tô com você. É uma troca. Relacionamento é troca. Então, não adianta também só querer, porque hoje em dia tá assim, tá? É tipo, vem a mim, o imediatismo é gigante, então as pessoas querem, e na hora de você ter a troca, você não recebe nada em troca. Eu não funciono assim. Desde lá atrás, qualquer relacionamento é troca. Não sou mulher de malandro para, tipo, toma, me tratar de qualquer jeito. Não. Me trate com respeito, que você vai me ter para a vida. Então, hoje eu ajudo pessoas. Eu tenho um time que está se formando, que está ficando bonitinho, está ficando redondinho. Eu me alegro, tá? Tem uma que está tirando carta. Ô, gente, está tirando carta. Tem uma que está alugando uma casa. Semana passada me ligou. Consegui achar uma casa, não sei o quê. Me ajuda com tal coisa? Ajudo. Eu ajudo porque eu quero você crescer. Eu cresço, você cresce. Isso é para a vida, entendeu? A nossa vida não é só dinheiro, a nossa vida não é só trabalho, a nossa vida é essa troca. E essa troca vale mais do que qualquer outra coisa. Que legal. Muito bom ter essa visão. É muito bom ter essa visão. E você comentou que você sempre teve esse foco e essa disciplina. Mas nessa correria do dia a dia, em dividir papéis, de ser mãe, esposa, empresária, como é que você cuida da saúde no meio tempo disso? É assim, ó, a tal da prioridade. Então, são fases de prioridades. Fases. A academia, eu tento não abrir mão. Às vezes, eu como bola, entendeu? Você faz musculação mesmo ou outra atividade? Eu faço funcional. Funcional. Adoro, mas gosto de musculação. Já fui do crossfit, já fiz boxe. Eu gosto. Então, isso eu preciso. Mas o que acontece? A tal da rotina. A minha rotina, eu sou da manhã. Então, eu acordo de manhã, o meu normal seria academia e vamos trabalhar. Só que a Isadora, que é minha parceirinha da vida, ela está fazendo faculdade. E a gente está tentando fazer a musculação, a atividade física à tarde. Então, está me dificultando. Mas dá, sim, para atender todos. Nem sempre
os departamentos vão ter 100% de mim. Tipo assim, às vezes eu falho como esposa, às vezes eu falho como mãe, às vezes eu falho como empresária, mas eu tô ali, entendeu? Posso não estar no 100%, mas uns 75, 50, a gente tenta, a gente tenta. O importante é gostar disso, né? Dessa rotina, É, desse... faz parte. Então, hoje eu estava conversando com o Leonardo, eu falei, eu vou lá falar com o Eric e tal, e para mim é difícil falar sobre mim, porque eu não sou muito, eu sou mais de ouvir, tá? Adoro ouvir, aprendo muito ouvindo, sou uma boa ouvinte. Agora, falar é complicado, porque não tem muita teoria, eu não sei explicar o que acontece. Ele falou, mamãe, é porque você simplesmente faz o que tem que ser feito, e é isso. É essa a mensagem que eles têm de mim, tipo, a mamãe faz o que tem que ser feito. E às vezes, sim, eles têm que me compreender, tá? Eles têm que me compreender porque não vai estar no 100%, mas a minha ideia é sempre dar o meu melhor para eles, principalmente para o Danilo e para as crianças, principalmente. Legal. Eu vi que você está trazendo mais um negócio para Jundiaí. Meu Você já pode dar Deus. spoiler disso? Ó, O que você vai fazer ali? é assim, ó. Lembra que eu te falei que o Jundiaí nos abraçou? Sim. Então, continua nessa mentalidade de vamos melhorar a Jundiaí, vamos deixar ela com mais qualidade. Então, nós temos um espaço e está sendo desenhado com muito carinho, tá? Muito carinho, a gente está muito empolgado. A princípio, eu não falei pro Danilo, mas, normal, né? A gente está querendo criar um complexo de esportes. Então, nós vamos ter quadras de piquebol, Pickleball? pickleball, de Beach tênis? beach tênis. O Danilo comentou. Vai ter piscina, vai ter acho que 3 ou 4 raias. Então vai ser um espaço bem gostoso, ali perto do bairro Malota, sabe? Aham. Na Gumercindo. Então vai ser um ambiente bem, bem gostoso, um ambiente para família, para atividade física, para desestressar. Vai ser delícia. Arena Jundiaí. Legal. E do ramo alimentício você só tem o Cabana hoje? Já basta, né, por enquanto. Vamos aprender, vamos deixar tudo com muita excelência para a gente ver qual é o próximo passo. Legal. E pro cara que tá assistindo a gente, pra pessoa que tá assistindo a gente lá, que tem uma empresa, o que você acha que é o segredo para ter uma empresa de sucesso, para fazer escalar um negócio? Ô, Eric, primeiro, para começar um negócio, você tem que, eu acho, né? Tá. Base forte. O que seria a base forte? Se você tem um marido, ou a esposa, ou um sócio, você tem que ter segurança com essa pessoa. Tem que estar consciente que não são flores. Não são flores. Todos os dias você tem um perrengue para solucionar. E se você não tiver estrutura para isso e não tiver uma base para isso, é desgastante e a vida é uma só, não vale. Então, assim, cresça devagar, cresça consciente, não cresça com rapidez, não precisa. Não precisa ir afoito. Ah, eu quero engolir, eu quero o mundo. Não. Faça a diferença pouquinho de pouquinho e o fruto do seu trabalho, acontece. É o trabalho de formiguinha, né? Não tem como. Hoje eu estava falando com uma amiga que não tem como você não colher, porque você está plantando. E é o plantio do dia a dia. Então, não tem como você não ter isso de volta. É natural. O retorno é natural. Maravilha. E no meio de toda essa gestão, de todas essas empresas, qual que é o problema mais comum? Qual que é o incêndio que está sempre recorrente aparecendo ali? Tem um padrão? Hoje, na minha atual realidade, é funcionário. É funcionário. E também eu estou com uma questão. Eu estou entendendo o mercado de Jundiaí, de hamburgueria. Então, a gente está lendo como que é o mercado. Funciona almoço? Funciona o jantar? Final de semana? Então, essa leitura, a gente está nesse processo de leitura do mercado. Fora os funcionários, né? Legal. E toda essa pesquisa para fazer crescer um negócio, você faz mentoria, curso, assiste videoaula? Como você aprende melhor? Eu, Lendo livros? livros,
Livros, gosto muito. E você pega umas ideias que você fala, opa, vou usar isso para a vida. Mas eu tenho uma mentoria do Rafa. É uma mentoria, ele tem um grupo só de donos de restaurante. A maioria é do Sul, mas ele faz encontros aqui em Alphaville, que faz toda a diferença, tá? Te faz dar um salto, assim... salto não, te faz correr. Então, eu tô engatinhando nisso, tá? Então, para mim é totalmente novidade, mas com a mentoria do Rafa, você te abre um mundo. Te abre um mundo de possibilidades, ele te direciona, ele já passou por tudo que eu já passei, então isso me adianta demais. Fez toda a diferença para mim. E no Cabana, aquela pessoa que ainda não conheceu o Cabana, não experimentou, qual lanche você indicaria para essa pessoa? Ou sobremesa? O que essa pessoa precisa experimentar e por quê? Ai, Eric, que difícil. Sabe por quê? É que vai parecer mentira, tá? É. Mas não é mentira. Todos os lanches são bons. É artesanal. O nosso hambúrguer não é congelado. Ele vem refrigerado da fábrica. Toda semana eu peço hambúrguer. Então, não é algo que está aqui parado no meu freezer. Então, é tudo muito fresco. A minha hortifruti eu peço 2 vezes por semana. Os meus ingredientes, os meus insumos são frescos. Então, assim, não tem erro. Ah, eu sou vegetariana. Eu tenho vegetariano para te atender. Ah, eu gosto de cogumelo. Eu tenho hambúrguer de cogumelo para te atender. Ah, não, eu gosto de frango. Meu, o hambúrguer de frango é um negócio desse tamanho assim, ó. É suculento, é macio, é molhadinho. Então, assim, não vou conseguir te responder e falar, vem aqui e come tal coisa. Venha e coma. E venha assim, ó, toda semana que tem. Eu tenho um cliente de iFood, eu queria conhecer, tá? Tiago. Eu chamo de Tiagão. Hoje, ele fez o 20º pedido. Eu estou no iFood há 1 mês e meio, vai completar 2 meses. Ele fez hoje o 20º pedido. Então, o Tiagão é meu parceiro, Ó, entendeu? se o Thiagão estiver assistindo, Thiagão, comenta aí O pra gente conhecer quê? você. Você é famoso aqui, você é um querido, a gente te ama. É Olha aí, que isso. legal. Que legal. E hoje, nas frentes dos negócios ali, você fica mais no Cabana? É Ou você assim, ó, divide os seus horários, os dias? divido horários. Por exemplo, nós tivemos um alinhamento, eu e o Danilo, há 2 meses atrás, porque o Cabana estava 100% comigo. Mas como eu te disse, eu sou crua, eu preciso do Danilo. Então, nós tivemos um alinhamento e dividimos algumas funções. Eu passei algumas funções para ele. Então, hoje, nós dois estamos na frente do Cabana. No meu dia a dia, eu tenho funções em todas as empresas, todos os dias. Então, na minha parte da manhã, eu cuido de toda a parte de contabilidade das empresas. E flui. E é aquilo que eu te falei. A operadora, por exemplo, a operadora já anda sozinha, já é uma empresa consolidada. Então, é mais tranquilo, não precisa tanto de mim, mas eu faço parte do time. Então, eu não posso atrapalhar a engrenagem de tudo. Então, não posso deixar nada parado. Pode ser que meu foco não esteja 100% aqui, eu faço no automático o que eu tenho que fazer na operadora para focar na Home Imóveis, que também já está andando. Já está andando. No comecinho, quando eu estava engatinhando, a gente precisava de ter mais atenção, dar mais foco nisso. Hoje não precisa. Hoje é Cabana. Então, o Cabana é nosso bebê. Então, precisa de atenção, precisa entender como funciona, precisa aprender um pouco mais. Então, hoje o foco é Cabana. O Home Imóveis, vocês vendem imóveis? A gente constrói e tem aluguéis. Legal. Aluguéis. E também é essa a ideia. Temos algumas coisas em São Paulo, estamos trazendo tudo para Jundiaí. A nossa ideia é Jundiaí. Que legal. A nossa ideia é Que Jundiaí. legal. Tem outras empresas olhando para Jundiaí também, porque é uma potência, né? Sim, está crescendo. Está crescendo. Então, a gente está tentando trazer tudo e focar tudo aqui em Jundiaí. Legal. E agora ali, falando um pouco de uma mudança de mentalidade, de uma mentalidade ali, as pessoas, tem uma frase que a galera fala, você não fica rico pelo quanto você ganha, e sim pelo quanto você guarda. Você sempre teve uma boa administração financeira? Sempre. Sempre. Porque Isso aí nunca foi um problema. já me falaram, eu
conheci ele muito pouco, o seu pai, mas falaram que ele era muito organizado financeiramente. Tinha um Demais. livrinho e tudo. O Eric, ele era o cara. Eu trabalhei com ele alguns anos, tá? Fora de ser, ele foi meu chefe alguns anos. E quando a gente mudou para Várzea Paulista, sei lá quantos anos atrás, a igreja tinha uma situação de dívida. Não era Excel. Ele pegava uma folha de sulfite, ele fazia os nomes dos credores, as parcelas e tudo manualzão e ele honrava, entendeu? Ele era excelente administrador. Tanto é que ele tinha um curso de administração eclesiástica. Ele já foi financeiro da Polícia Militar do Estado de São Paulo. Papai era o financeiro. Então, assim, ele era o cara. Daí eu caso com uma pessoa que também, nas nossas empresas, rola dinheiro, porque a gente trabalha com Terra Santa, com viagem internacional. Então, a gente olha o dinheiro na conta, aquele dinheiro não é nosso. Não é nosso. A gente nem tipo, meu Deus, temos tanto. Não, querido, não é seu. É do fornecedor, nós vamos usar para outra coisa, não é nosso. Então, a administração nunca foi um problema, tá? E precisa, para quem quer empreender, tem que ter essa visão. Tipo, estamos crescendo. Estamos crescendo? Tá, deixa o dinheiro da empresa lá e tenha o seu. O seu é aquele, trabalha em cima do seu. E é isso. Legal. E você sempre teve isso, vindo do seu pai. Sempre. Legal. Sempre. O papai nunca teve... Então, e nós sempre tivemos uma vida boa, mas nada de muito... Muita regalia. Não precisava. Era uma vida, não nos faltava nada, tínhamos coisas boas, mas nada de ostentação, não. Então o segredo está no custo de vida. Tá. Um dos segredos é isso. Não precisa. Tenha uma vida boa, uma vida que você trabalha para se bancar, uma vida justa, com alguns luxos, que a gente trabalha para isso, mas nada de muita regalia, não. Não precisa. Legal. Ostentar. E você falou que o Danilo já veio com essa mentalidade também. Muito. E você acha que ele Muito. adquiriu isso do pai dele? Ele aprendeu? O Eric, o Danilo... Não, ele é diferente do pai, tá? O Danilo é diferente do pai. O Danilo é um bom gestor. Natural dele, tá? Natural. Ele começou a fazer faculdade de administração, mas parou, então não é isso. É natural dele. Eu vejo que ele é um cara que ele aprende muito na prática, né? Muito. Ele não é o cara de ler um livro ali e tal, ele vai pro meio, vai pra ele cima e vai aprender, né? Ele é curioso. Ele é muito ligeiro. É um dos caras mais arrojados que eu conheço. Ele e meu pai estão ali, ó, no top 10, meu. Que legal. E além dessa organização financeira, tem algo que você leva pra vida, que você aprendeu com o seu pai, que você aplica hoje nos negócios? Não tem como eu te falar uma coisa. É o que eu te disse. O que eu sou hoje é muito do papai. Eu não sei... Você conheceu meu pai, mas você está me conhecendo faz pouco tempo. Muita gente fala que a Rebeca é o Resende de saia. Eu sou muito parecida com o papai. E não é porque, tipo, é natural. Ele era tão forte, uma personalidade tão forte, um homem tão correto, que não tem como você não pegar as coisas dele. Então, não tem algo específico, entendeu? Esse negócio de trabalhar, de ser da ação. Papai não era muito de conversinha. Papai fazia o que tinha que ser feito e acabou. Então, assim, tá duro, é difícil. As pessoas olhavam e falavam assim, não vai dar certo. Nossa, de onde ele tirou essa ideia? Não importa, ele fazia. Ele fluía por ele mesmo. E você fala que você é muito igual ao seu pai, os outros também falam isso. Você e seus irmãos, ou eles não são tão parecidos com ele no jeito? Somos... São em 3. Somos 3. Tem a Augusta, que é a mais velha, o Antônio, do meio, e eu sou a caçula. É muito louco parar pra pensar nisso, porque assim, eu fui a ovelhinha negra, tá? Sério? Mas por que ovelha negra? Não, eu fui a ovelha negra. Eu fiz meu pai... Ele sofreu. Eu chamava ele de homem. Homem, não sei o quê. E ele me chamava mulher. Então, assim, ele sofreu um pouquinho comigo. Ele pastou comigo. Eu acredito que é porque a gente era muito parecido. Só que o papai me respeitava demais. Demais. Então, na vida adulta, nós éramos parceiros. Então, é assim, de me ligar, Rebequinha, e estava chateado com alguma coisa, com alguém, era a Rebequinha. Então, durante a infância, eu era a filhinha, a caçulinha.
Na adolescência, eu fui complicada até casar. Até casar, nós tivemos os nossos desencontros, mas depois fluiu como... E você não teve... Geralmente fala que se você é muito, muito rebelde, muito ovelha negra ali, você vai ter um filho, uma filha assim. E você não teve, né? Eu não tive, porque eu acho que eu não fui tanto assim, né? Olha aí. Eu acho que eu não fui tanto assim. Os meus filhos são totalmente diferentes. Meu Deus. Mas também a educação é diferente, tá? Eu não dou a educação que eu tive dos meus pais. A Entendi. minha educação é diferente. Tanto é que a gente se casa, daí você pega seu marido. Então a gente entra em um consenso de como educar. Apesar que lá em casa a educação sempre foi minha. Quase 100% da educação é minha, cuidado é meu. O Danzan era outras atividades com as crianças, outras responsabilidades. Mas nós não demos a mesma educação que eu tive, não. E funcionou, eu acho. Até agora. Até agora tá Até agora. funcionando. Aham. Legal. E você comentou uma vez comigo que você fez um acordo com o Danilo que em casa não se fala de trabalho. Você consegue cumprir isso? Porque vocês são 100% trabalho. Somos. Eu tive mais dificuldade, tá? Então, o Danilo leva isso muito, muito sério. Não se fala. Por quê? E eu não sei como ele consegue, tá, Eric? Ele tem uma postura. É o tal do robozinho que eu falo, que ele é um robozinho. Chega em casa, ele não fala de trabalho, ele não perde noite de sono. E a gente já teve muito perrengue. Muito perrengue. Mas a nossa casa é o nosso lugar seguro. Ali é nosso lugar seguro. Então, assim, nenhum problema entra dentro de casa. É nosso santuário. Ah, pode estar o mundo acabando, pode estar tendo guerra em Israel. Em casa, a gente está em paz. Então, quando você abre um negócio, tenha o seu lugar seguro, porque senão não aguenta, não. A gente só aguenta tanta coisa, eu acho, porque a gente tem esse lugar seguro. E o tempo de qualidade com o Danilo, com o seu esposo, você coloca isso no dia a dia? Você separa um tempo para isso? Como é que é? Porque no dia a dia vocês estão juntos, mas esse tempo de qualidade, como funciona para você? É tudo junto misturado, tá? A gente se dá muito bem. Então, por exemplo, segunda-feira eu acho que a gente vai viajar com um grupo. A gente vai viajar com um grupo. A nossa viagem é a trabalho, mas a gente consegue namorar. A gente consegue se divertir junto. Então, eu não consigo te falar assim, eu preciso ter uma noite para jantar fora com ele. Se duvidar, ele precisa mais do que eu. Tipo, linda, vamos sair para jantar, não sei o quê. Porque ele tem mais energia do que eu não tenho tanta noite. Mas a nossa vida é muito junto e misturada e é boa. A minha vida é boa com o Danilo, então eu não preciso disso, porque nós temos a nossa qualidade diária. A gente não tem isso. Legal. E os seus filhos, eles já têm essa mentalidade empreendedora? Eles já querem abrir negócio, já querem ter o próprio? Eles começaram com a ideia de ser herdeiros. Eu vou ser herdeiro. Daí, a realidade bateu na porta e falou, queridos herdeiros, vocês não vão ser. Se não trabalhar, não vão ter nada. Então, assim, hoje a nossa ideia, Isadora está fazendo direito, que eu acho que vai abrir um mundo para ela, a cabeça dela vai fazer explodir, e ela vai ser, no futuro, acredito eu, ela vai administrar nossos negócios. O Leonardo, agora, ele criou uma marca de cosméticos arrojado. Hoje eu estava lá, ele falou, mamãe, já fiz a reunião aqui, já peguei o orçamento, vou pegar um empréstimo com o papai, porque tem mais 2 vindo aí, mais dois orçamentos, mas eu já vou ver com o papai para pegar o empréstimo dele para começar a rodar. Então, vai ter a história dele, mas a nossa ideia é que o Grupo ROM, nós temos o Grupo ROM. O que é o Grupo ROM? É o Grupo Rezende Oscales Martins, é a nossa família. Então, tudo que nós estamos fazendo agora vai ficar para eles. Os dois vão tocar. A Isadora pode ser que ela toque na parte administrativa e o Leonardo no comercial, não sei. Mas é deles. É tudo junto e misturado, Eric. Muito legal. Tudo junto e misturado. E a gente tem colocado isso na cabecinha deles. Eles são irmãos e é para sempre, assim. A gente está construindo uma história linda que eles vão continuar, eles vão colher os frutos do que a gente está plantando hoje. E é isso. Legal. E o investimento, essa parte do onde investir o dinheiro, onde colocar, onde ficar,
É tudo Danilo. Danilo, 100% Danilo. Eu sou o operacional. Faz. Ouve muito. O Danilo, por mais que ele seja muito, tipo, sabe o que faz, ele ouve muito a esposa. E isso é uma diquinha para os casados. Não façam nada escondido da esposa, não vale a pena. Porque se estourar alguma coisa, sobra para a querida que não estava sabendo de nada. Eu sempre ouço, né, amor? Ela tá ali atrás, eu sempre ouço minha esposa. Ouça, marido, compartilhe sua vida com a sua esposa, porque vale a pena. Porque quando estourar, ela estava ciente. Ela não vai ser pega de surpresa. Aquilo não vai machucar nela. Então, ela estava lá, pode não concordar. Às vezes, o Danilo, eu tô abrindo um negócio com... Lindo, não gostei. Não acho legal, mas estamos junto. Querido, não dá certo. Não sei se é sexto sentido, não sei se é olho gordo da esposa, mas não vai dar certo. Então, compartilhe, porque vale a pena compartilhar. A vida a dois é isso aí, é parceria total. Total. Legal, muito bom. Voltando ali a mencionar o Cabana, hoje quem que fica na frente ali da galera, atendendo? Quem que é gerente hoje no Cabana? É assim, foi um processo para conseguir o gerente e tem uma cobrança da matriz, porque tem as funções já pré-estabelecidas, né? Só que nessa coisa de rotatividade de funcionários, eu demorei um pouquinho mais para conseguir a gerência. Então, hoje eu tenho a gerente Amanda. Meu Deus, como me salvou, entendeu? Eu tenho prazer de falar que eu tenho uma gerente. Porque tá caminhando, tá aprendendo, estamos nos conhecendo, que tem esse processo também. Ela é minha gerente, ela tem as obrigações dela, mas ela tem que aprender também como eu e o Danilo funcionamos. Porque, querendo ou não, ela é a nossa cara aqui. Temos o Cabana, mas temos as nossas vontades também, como a gente quer tratar o nosso cliente, enfim. Então, temos a gerente e estamos formando aí para os líderes, porque tem que ter uma liderança de manhã, uma liderança à noite. Então, a gente está nessa busca aí, nesse Legal. crescimento. E você é uma cliente fiel ali do Cabana, sempre no iFood ali, eu vejo que Meu às vezes Deus, você é posta. toda semana, tá? É toda semana. Que nem agora, a Isadora veio comigo hoje. Eu vou jantar no iFood, no Cabana. Eu falei, pra quê, gente? Não, mamãe, vou comer no Cabana. E é isso. E dá pra se comer saudável no Cabana. Não engorda, Eric. Esse é o segredo do Cabana. Olha aí. Entendeu? Por quê? Porque é proteína, é salada e você tem o carbo, que é o pãozinho ali, que tem que ter o carbo. Então, é um prato, assim, completinho. Olha aí, maravilha. Então, você que tá na dieta, você não vai quebrar a sua dieta se você vir no Cabana. Não engorda. Eu tenho chá. Você pode tomar um chá, você pode tomar uma Coca Zero. Só a sobremesa que você vai ter que ignorar um pouco e vem no dia do lixo. Vem no dia do lixo comer uma sobremesa. Não, maravilha, maravilha. Então, ó, você que tá acompanhando aí, já se inscreve no canal, curte, comenta, que esse canal, esse podcast vai ser um sucesso. O quê? Aham. Já temos certeza que vai ser um sucesso. Sim. Depois da participação da Rebeca, então, isso aqui vai decolar. Vai bombar. Vai bombar. Muito legal. Beca, estamos chegando aí no final do episódio. É um prazer ter você aí nesse episódio com a gente. E eu queria que você desse um conselho para o empresário, para o aspirante empresário que ainda não é, mas quer ser, que está aí nos assistindo. Dê um conselho para ele. Eu acho assim, tenha o pezinho no chão. Eu sei que no momento que você tem uma ideia legal e você fala, vou conquistar o mundo com essa minha ideia, para um pouco, conta até 10, respira. Seja um pouco racional, porque ser empreendedor no Brasil, vocês já devem ter ouvido muita coisa. Então, que eu não vou ficar falando mal de governo, porque, enfim, não importa, faça o teu bem feito, porque não tem como não dar certo. Agora, seja racional, pense, tem um sócio, tem uma esposa no meio, tem uma base firme, respeite o pessoal que está em volta de você. Não sai fazendo loucuras porque não vale a pena. E a vida de empreendedor é uma surpresinha, é um desafio diário. Vale a pena? Vale a pena. Mas é desgastante e você não pode ser totalmente sonhador. Tem que ter um equilíbrio aí entre o racional e o emocional. Maravilha. Esse foi o nosso episódio do podcast. Então, continue se inscrevendo no canal, manda esse vídeo para aquele seu amigo empresário e eu te espero no próximo episódio. Até mais!